Reflexão do dia, Gênesis 19. O que nós temos nesse capítulo do livro do Gênesis é o desfecho de uma história cujo final já havia sido anunciado anteriormente. Nós temos aqui o episódio da destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. E você certamente conhece essa história. Sabe, por exemplo, do esforço feito por Deus para que Ló fosse liberto daquela situação? Lá atrás nós falamos sobre a escolha feita por Ló das planícies bonitas e acaba Ló indo justamente para aquela região e as aparências enganam algumas vezes, eu sei que você tem percebido isso ao longo de sua história, e Ló acaba indo justamente para aquelas duas cidades que mais tarde, para aquela região onde estavam aquelas duas cidades que mais tarde seriam destruídas. E o que acontece então nesse capítulo é a realização do juízo divino contra a impiedade. É interessante o modo como a palavra de Deus mostra o agir de Deus em relação ao pecado. No Antigo Testamento nós temos pintadas em cores muito vivas as atitudes de Deus diante do erro e diante do pecado. Nós temos um Deus que não convive com o pecado, que abomina o pecado. Mas mesmo ao longo do Antigo Testamento, nós já conseguimos ver paralelamente a mensagem de um Deus que ama muito o homem a despeito da desobediência e do pecado. Por isso é um Deus que mostra o erro e aponta a oportunidade do arrependimento. Isso acontece já no início, quando nós temos a história do dilúvio. É dada aos homens a oportunidade de se arrependerem e entrarem na arca. Da mesma forma, com Ló e com outras pessoas, a ideia é que a chance divina para o arrependimento sempre está presente. Em todo o Antigo Testamento, essa mensagem é apresentada reiteradamente, até chegarmos ao Novo Testamento, quando o conceito de graça e da misericórdia de Deus se torna ainda mais claro. Mas perceba que a mensagem bíblica vai ser sempre esta: a mensagem de um Deus que rejeita o pecado e que ama o pecador. E porque ama o pecador, não admite que ele continue envolvido com o pecado, mas quer resgatá-lo, quer libertá-lo. As misericórdias do Senhor, que são a causa de não sermos consumidos, de acordo com Jeremias no livro das Lamentações, é esta misericórdia que nos alcança e, sobretudo, vai se manifestar em Jesus Cristo. Só para lembrar, no episódio em que Jesus conhece a mulher adúltera, ali fica clara a postura de Deus e a postura de Cristo em relação ao pecado e a nós. Jesus diz àquela mulher: eu não te condeno, vai e não peques mais. Em nossa vida não é diferente. Deus nos ama, mas Deus rejeita o nosso pecado. E porque rejeita o nosso pecado, Ele quer tirar de sobre nossos ombros a condenação. Em Cristo temos o perdão e a proposta de que abandonemos uma vida de escravidão ao pecado para nos tornarmos servos do Senhor Jesus. A mensagem da graça proporciona, portanto, a libertação da condenação do pecado, mas também a libertação da escravidão ao pecado, propondo-nos, portanto, uma vida de liberdade, na qual o amor de Cristo nos move e o amor a Cristo nos faz viver em obediência a Ele. Seja esta a nossa experiência, seja essa a sua caminhada. Amém.